uma nova forma de... Tá? Bom, a partir da aula de hoje a gente vai começar a tratar nas próximas aulas todo o problema do sistema de controle no domínio da frequência. Tá? Na frequência real. Até agora a gente trabalha tudo nos diagramas polo zero, onde estamos trabalhando com frequência complexa, certo? Então a gente associava através da transformada Laplace, transformada C, as propriedades do sistema às características de um diagrama polo zero, de onde estavam localizados os polos do sistema, certo? Agora a gente vai tentar estudar isso aí, utilizando a resposta em frequência, que é, digamos, a resposta em frequência real, né? Que seria a função de transferência com S igual a J ômega, o que se chama a função de transferência, a função de resposta à frequência generalizada, certo? Pegamos uma transferência, calculamos S igual a J ômega, calculamos quanto vale essa função e a partir daí a gente tenta interferir o que vai acontecer com o sistema. Até agora vocês unicamente tinham feito isso no regime permanente. O que a gente aprendeu até agora é que se eu tenho um sistema, certo? E esse sistema era estável, certo? E eu aplicava nesse sistema aqui uma senoide de entrada, em regime permanente eu vou ter uma senoide, certo? E sobre condições de estabilidade, ou seja, sistema estável, isso vai ser no regime permanente, e no regime permanente eu tenho uma saída que tem uma amplitude de saída e uma amplitude de entrada que estão relacionadas pelo módulo da resposta em frequência do sistema aqui, certo? Então a gente calcula esse sistema aqui a G de J ômega, calculo módulos aqui e esse módulo me permite encontrar a relação entre isso. Esse é o meu primeiro sinal. E a fase dessa função G de J ômega me permite encontrar qual é a relação entre a fase do sinal de entrada e a fase do sinal de saída. Correto? Ok. Bom, esse aqui é o conceito de resposta em frequência clássico tradicional. E a gente só usou ele até agora para entender o comportamento do sistema em regime permanente. Analisando o que ia acontecer quando o sistema estabiliza e chega uma senoide na saída e observar a amplitude de entrada e saída. Agora, vamos tentar inferir a partir dessa função aqui, G de ômega e esse módulo de fase, algumas propriedades transitórias. Tá? E a gente vai começar a estudar o problema de estabilidade. Tá? Então, a primeira coisa que vamos estudar é como que o sistema malavillada, né, pode ser considerado estável ou instável a partir da análise das propriedades da resposta à frequência do sistema sem fechamento. Entonces ahí se llama estabilidad no dominio ômega, certo? Isso nós vamos estudar. E o problema que queremos estudar, eu vou ter aqui na G de J ômega, vamos começar com uma coisa bem simples, e vou considerar que eu estou fazendo, certo, um sistema alimentado, ok? Certo? E eu quero descobrir, certo, se eu conheço J ômega, certo? Imagina que eu conheço aqui, certo? A pergunta é H de J ômega, H de, vamos colocar ds, certo? Que é igual a G de S sobre uma G de S. É estável? Será que eu posso, usando as propriedades disso aqui, inferir o que acontece com a estabilidade mais fechada do sistema? Sem calcular. Ou seja, isso aqui sem fazer o cálculo de quanto vai ser. Claro, se eu faço o cálculo e calculo os polos aqui, eu sei que o sistema vai ser estável calculando os polos, certo? Beleza. Então, veja, vamos a voltar um pouquinho no que a gente já sabe, que é o tema para poder inferir as coisas, que é o lugar de raízes, certo? Imaginem, certo? Que eu pego G, certo? Calculo os polos de zero, certo? E coloco aqui, sei lá, vamos supor, que G for um sistema de terceira ordem, certo? Então vamos supor que G, em um exemplo qualquer, tem isso aqui. Ok? E então vamos supor que eu pego essa G que está aqui, com um AK, um numerador e um denominador desse, certo? Pego as raízes do numerador e do denominador, coloco aqui e faço um diagrama. Esse exemplo que eu fiz aqui agora no quadro, simplesmente M não tem raízes e D tem 3 raízes, certo? Se eu valio K, eu sei que para diferentes valores de K, isso aqui vai mexer os polos pelo lugar de raízes, certo? Então, se eu faço, vamos supor que N está harmônico, eu sei que o lugar de raízes para K positivo, por exemplo, seria uma coisa assim, não? Ok? Isso aqui seria o lugar de raízes do sistema para K positivo. Então, eu sei que a estabilidade do sistema,
certo? Se puede determinar que yo sé que si en cuanto K sea tal que los polos fican desse lado, o sistema es estable, y si yo para el lado, el sistema es instável, certo? Yo ya mostró instabilidad aquí y estabilidad desse lado. Por tanto, a condición crítica para yo pasar do plano esquerdo no plano derecho se da porque los polos pasen pelo eixo cada uno. ¿Ok? Entonces existe un K, ¿cierto? Y un omega, tal que cuando K, ¿cierto?, sea escogido por ese valor y omega esté en esa frecuencia, yo voy a tener aquí un llamado omega 0 para aplicar la idea, ¿cierto? Un omega 0, K0, tal que el sistema está exactamente en esa condición. ¿Correcto? ¿Ok? Beleza, pero entonces estamos diciendo allí que en ese punto la ecuación que yo tengo lá, que es la ecuación característica del sistema, 1 más, vamos por aquí, K0, N de J omega 0, D de J omega 0, es igual a 0, ¿cierto? Porque es una raíz de la ecuación, ¿correcto? ¿Ok? Entonces, veja, lo que estamos diciendo aquí, cuando ya sabe el lugar de raíces, es que N de J omega 0, ¿cierto? Aquí, K0, N de J omega 0, D de J omega 0, en módulo vale 1 y a fase de K0, N de J omega 0, D de J omega 0, ¿cuánto vale? Vale menos 70, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso que está aquí tiene que ser igual a menos 1 y menos 1 un número como módulo 1 y fase menos 70. No, eso aquí es lo que la gente hace toda la vida en lugar de raíz. La gente hace eso para todos los puntos. Cualquier punto de esa curva verifica esa condición, ¿cierto? Solo que ahora estoy preocupado con aquel que me define cuándo el sistema es estable o inestable, ¿cierto? Entonces, lo que yo estoy diciendo aquí es que si yo en vez de hacer o lugar de raíces, tuviese feito aquí un diagrama do módulo de G de ômega, de J ômega, e da fase de G, certo? Que vai me dar uma coisa assim. Tá, eu sei como sistema, nesse exemplo em particular, vamos pegar para exemplo auriculares, aqui iria de um dado valor inicial aqui qualquer, certo? Mas é do zero, vai cair sobre um polo, dois polos, três polos, porque é o exemplo que eu fiz. E minha fase vai sair de zero e vai chegar a menos 270, nesse exemplo, certo? Mas qualquer exemplo seria uma curva parecida, certo? O que eu estou dizendo é que se eu pegar aqui a frequência ômega 0, certo? Ok? E eu colocar essa função aqui para o ganho que estou considerando, quanto vale isso aqui? 1. ¿Y cuánto vale eso aquí? Menos de 80. ¿Correcto? O sea que si yo trazar a curva de módulo y fase, ¿cierto? Y yo estiver exactamente en ese punto para los ganhos que yo escogí, ¿cierto? Quiere decir que se cumple para un J omega 0 esa condición y por tanto el módulo de la función de transferencia va a valer 1 en la frecuencia omega 0 y a fase de la función de transferencia va a valer menos 180 en la frecuencia omega 0. ¿Correcto? ¿Ok? Entonces estamos diciendo que a condición, ¿cierto? A condición de pasaje da estabilidad para instabilidad o da instabilidad para estabilidad, que sería yo estar pasando, ¿cierto? De aquí para allá o de aquí para allá, ¿cierto? Claro que acontece cuando las raíces están encima de J omega, evidente, y eso está implicando en que mi curva esté ya en esa condición o fuera de esa condición. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, si aumentara el ganho, ¿tá? Si aumentase el ganho, ¿qué acontecería? Eso aquí, esta curva aquí, es para ganho K0. Imagine que yo con un ganho K mayor que K0, la curva va a ficar como? Va a ficar así, ¿cierto? ¿Ok? La fase no se mexe, porque mexe únicamente no ganho. Entonces aquí hay un sistema, ¿cierto?, que no cumple más la condición crítica de estabilidad. O sea, las raíces de él no están en el o estamos aquí o aquí. ¿Correcto? ¿Ok? Bueno, a gente sabe, procederamos aquí, después va a analizar más en detalle, es que estamos como en una condición de instabilidad. ¿Por qué? Porque un ganho mayor, yo caí para ese lado. Bueno, si yo disminuyo el ganho, si yo colocar un K menor, ¿qué va a acontecer? Que mi curva, ¿cierto?, va a ficar así, así,
así, paralelas aquí, para un K menor que K0, ¿cierto? Y en ese caso aquí, entonces, ya estaría que en un punto por aquí. Entonces, no hay solución encima de J omega, por tanto, mi sistema no está pasando la estabilidad para estabilidad, y en ese caso, todo es una condición de estabilidad. ¿Correcto? Entonces, si yo pego un sistema cualquiera, así, y analizo su respuesta en frecuencia, ¿verdad? Y descubro cómo que está de la arma del módulo y fase con relación al punto de módulo 1 y fase menos 180, yo puedo descubrir si él está de un lado o de otro no semiplano, ¿cierto? O sea, si los polos de mala fechada, cuando fechada falla, van a estar, ¿cierto? No semiplano izquierdo o no semiplano directo. ¿Ok? ¿Está claro? O sea, repito, esa diagrama que está aquí me muestra los polos de mala fechada, ¿cierto? De un sistema. En cualquier punto de esa curva se verifica que esa ecuación es 0. U más Kn sobre D de S igual a 0. Eso aquí es verdad para todos los puntos encima de esa curva. Para exactamente ese punto aquí, también es verdad, ¿cierto? ¿Y cuál es el punto? Un punto para cargar 0. Por tanto, esa ecuación se transforma en esa ecuación aquí. Y cuando, como yo sé que para pasar a la estabilidad, para la estabilidad, yo tengo que pasar por el J omega, si yo descubro cuándo acontece eso, estoy descubriendo cuándo el sistema pasa de estabilidad para estabilidad. ¿Correcto? En ese ejemplo que fui de aquí, estoy pasando de la estabilidad para estabilidad cuando aumento gaño, y estoy pasando de la instabilidad para estabilidad cuando disminuyo gaño. ¿Está? Eso es fácil de saber así. Si yo disminuyo gaño hasta casi 0, ¿certo? O sistema va a ficar como? Si o ganho for ir para 0, va a ficar como se estivesse em malha aberta, certo? E em malha aberta o sistema era estável. Então, se o sistema está em malha aberta, então diminuindo o ganho vou para a estabilidade. Por isso que essa região é estabilidade e por outro lado instabilidade. Eu tenho certeza que essa curva que está aqui, essa que está aqui, nesse caso, é o limiar entre uma coisa e outra. Essa curva define a passagem de uma condição para outra. A gente vai fazer sempre a seguida que é ao contrário. Que aumentando o ganho volvemos al sistema para estabilidad. ¿Cierto? ¿No? Que sería claramente un sistema que en malha aberta es inestable y cuando aumenta el ganho define estable en malha aberta. ¿Correcto? Lo más importante aquí entender es simplemente que estamos únicamente oleando una condición. ¿Se acuerdan cuando se me preguntaba, Julio, ¿cómo que determino cuál es el ganho para que el sistema fique en lugar de raíz inestable? ¿Qué yo decía para usted? Pues nada, sustituyen J omega na ecuación, sustituyen S por J omega y va igual a 0, va a ficar la ecuación porque con dos incógnitas que son K y omega. ¿Entiendes? ¿Qué estamos hablando aquí? Yo transformé esas ecuaciones aquí, transformo en dos ecuaciones con dos incógnitas. Aquí tengo dos incógnitas, ¿cierto? O K0 y omega 0. ¿Ok? Vean que esa ecuación aquí no depende de K0, igual que siempre. ¿Por qué? Porque la fase de daño constante es 0 o 180. Por tanto, esa ecuación aquí va a me dar valor de omega 0. Y como omega 0 me encontré aquí con los K500, me encuentro K0. ¿Está? So que eso aquí está importante porque históricamente fue feito siempre de forma gráfica. Ninguém hacía eso analíticamente. Estamos hablando de los años 50, cuando no tenía calculadora. ¿Está? Entonces, justamente, el diseñar gráficos logarítmicos, por eso que son logarítmicos gráficos, porque es más simple que gráficos lineales, y a partir de los gráficos empezó a diseñar eso en el papel y determinaba la condición que acontecía gráficamente, por ejemplo. Con un cierto error, la aproximación gráfica, mucho más simple do que un sistema de alta orden, colocar aquí contas y vas a estar trabajando con parte real imaginaria igual a 0 igual a cálculo, ¿cierto? Porque no tenían computador para hacer eso. ¿Está? Hoy en día vocês dicen, pero mandar bode, ¿cierto? Y ahí va a diseñar eso aquí, ahí vocês van lá con cursor, colocar aquí y le dice para você cuánto vale la frecuencia, cuánto vale el ganho y cuánto vale tudo. ¿Está? Más importante es cuál es el concepto que están haciendo aquí y cuál es la facilidad de la gente enxergando para eso lo que está acontecendo. ¿Ok? Entonces, tá. Então, eu posso agora, unicamente utilizando a resposta frecuencia generalizada, que seria a função que está aqui, certo? Descobrir o que vai acontecer na malha fechada sem fechar a malha. Que é o mesmo que a gente faz quando faz o lugar raiz. A gente descobre o que vai acontecer antes de fechar a malha, certo? Pues esta herramienta aquí se puede utilizar en cualquier lugar raíz para hacer análisis y proyectos. A gente no va a entrar mucho en proyecto aquí,
Tá? Vamos só vai dar uma coisinha bem de leve. Mas daria para fazer todo o mesmo projeto em um lugar raízes, com todo, especificar um tempo 5%, pico, tudo, e trabalhar tudo no nível da frequência, calcular toda a parte do gráfico frequencial. Tá? A gente vai se limitar a analisar algumas questões de estabilidade e algumas propriedades mais do sistema. Bom, muito bem. Beleza. Determinamos aqui, certo? Tá, agora se pergunto para vocês. Tá, nesse caso aqui, esse é o sistema estável, certo? Ok? Então, vamos supor que eu estou com um ganho menor, tá? Eu diminui o ganho e eu caí por um ponto por aqui. Correto? Portanto, para esse ganho, os polos estamos no plano esquerdo. O sistema de malha fechada é estável. Certo? Quão longe está a estabilidade? Quão longe está a instabilidade? Quão longe está de chegar a ser instável o sistema? Tá? Então, isso aí é uma forma, uma coisa que se faz em sistema de controle para medir, que é dizer, bom, imagine que eu estou com esse sistema aqui agora, certo? Vamos apagar. É muito difícil apagar isso aqui, uma linha só. Vou desenhar um caso genérico, certo? Então eu tenho aqui uma função genérica, certo? Face e módulo, correto? Imaginem que isso aqui 1, isso aqui menos 180, certo? Esse aqui, então, é a face de G, esse aqui é o módulo de G, correto? Aqui tenho a frequência e a frequência, correto? Então, beleza. Eu desenhei um caso aqui onde não está acontecendo. Se eu vou lá na curva e calculo qual é a frequência ômega, certo? Ômega 0, onde a face vai menos 80, ou seja, resolvi essa equação aqui, correto? Eu posso subir graficamente por aqui, ir até a função de módulo e descobrir o quê? Quanto vale o módulo na frequência correspondente. Então, o que eu estou fazendo aqui é o quê? Digamos, isso aqui seria feito para lá com K, já desenhei a curva, eu venho aqui nessa equação igual a menos 180, calculo ômega 0, venho aqui, substituo ômega 0 e calculo quanto vale o ganho da minha função, correto? Tanto, isso que estou fazendo analiticamente lá é o que o pessoal sempre fazia de forma gráfica, assim como eu fiz aqui. Ele traçou a curva, isso aqui ele fez graficamente, a partir de uma análise aproximada, fez esse módulo aqui de uma forma aproximada também. Aí vem aqui, cruza a curva de 80, encontra esse ponto aqui, sabe qual é a frequência é a mesma aqui, e encontra quanto vale o módulo. Conclusão, o módulo aqui, certo? Mediu um valor, né? M módulo em ômega 0, certo? É menor que 1, correto? Como é menor que 1, não se está verificando que estamos em um ponto aqui, certo? Ok, bom, nesse tema aqui, vamos assumir que eu sabia que o sistema malha verde era estável, certo? Então, se eu vou de ganho 0 até esse ganho aqui, eu continuo na estabilidade, então está me dizendo que eu estou em uma situação de estabilidade. Correto? Bom, quanto eu posso aumentar meu ganho ainda? Ou seja, se eu viesse aqui agora e adicionasse um ganho, certo? Quanto poderia aumentar esse ganho para levar o sistema em instabilidade? Por igual de raízes me diria que estou aqui, o ganho que eu posso é aquele que me leva exatamente esse ponto, certo? E qual seria o ganho aqui? Nessa curva, é? Quanto falta para você chegar ao ponto de ômega 0 e o ganho? Tá, então eu subiria isso aqui, determinaria esse ponto aqui, certo? Que seria ganho igual a 1 para essa frequência, certo? E agora digo, bom, beleza, isso que está aqui é o que falta de ganho, certo? É o ganho que falta para chegar. Então, se eu multiplicar minha função, módulo de ômega 0, certo? Pela inversa dela, se eu multiplico por 1 sobre ômega 0, quanto dá? 1. Então, se eu sei quanto vale isso aqui, o ganho que falta para chegar a 1, quanto vale? O ganho que falta é igual a 1 sobre o módulo de G em J ômega 0, correto? Porque multiplicando isso por aquilo, vai dar 1, correto? Se isso aqui dá 0,5, multiplico por 2 e chego em 1. Isso vale 0,3, multiplico por 1 sobre 0,3 e chego a 1. Ok? Então, isso que está aqui, que é o ganho que falta e que se calcula dessa maneira, certo? É chamado, no controle, a margem de ganho. Ou seja, é
quanto ganho ainda eu posso colocar no meu sistema para que o sistema se altere até chegar exatamente na condição de estabilidade. Tá? E por que eu posso fazer isso? Porque quando eu mexo um ganho aqui, a condição de fase não se altera, sempre e quando utilizar um ganho positivo, certo? Que não muda o sinal. Se eu boto um ganho aqui, essa fase não se altera com o ganho, certo? Então o diagrama de fase, certo? De KG, quem seria KG? Nesse caso, seria uma curva que passaria por aqui, exatamente por aqui. Se eu colocasse ganho de falta na função, a curva vai passar a ser assim, correto? E a fase não se altera, correto? Porque se multiplicar por um ganho não altera a fase. Portanto, estou de novo numa condição crítica como eu queria encontrar. Beleza? Muito bem. Agora vamos ao contrário. Vamos supor que eu deixo o ganho como está. Se eu deixo o ganho como está, certo? E eu pergunto, o que aconteceria se eu acrescentasse aqui unicamente fase? Ou seja, em vez de colocar ganho, eu colocaria realmente alguma coisa que me colocasse finalmente na fase sem alterar o ganho. O que eu posso colocar na função de transferência para alterar a fase sem alterar o ganho? O quê? Sim, mas se coloco zeros e polos, com que característica tem que ser para que não altere na fase? Sim, mas para toda a frequência. Não é para uma frequência só. Tá, vamos lá. Que elemento a gente viu aqui em sala já que permite colocar fase sem colocar ganho? Não, olha, vamos lá a ideia que está dizendo, já que não se lembra disso aí. Tu disse colocar um polino zero, certo? Mas se eu colocasse 1 mais ST1 e 1 mais ST2, esse aqui vai ter uma fase, né? Esse aqui pode fazer assim ou assim, sei lá, ou assim vai ser a fase, certo? A fase começa em zero, primeiro aumenta, depois diminui, o primeiro diminui, depois aumenta, certo? E volta para zero. Sim ou não? Primeiro eu coloco zero, ela sobe, depois eu coloco o polo, ela desce. Se eu coloco o primeiro polo, primeiro sobe, desce, depois sobe. Então, aí não adianta. Se forem como que eu poderia fazer para que ela sempre ficasse igual? Vamos lá. O que é isso aqui? O que é esse diagrama de fase que estamos fazendo? Vamos lá, temos que de novo voltar ao conceito. Porque a resposta vocês têm como fazer. Se vocês pensam no que vocês sabem. Como que construo a fase dessa função aqui? Como calculo a fase disso aqui? Bota J ômega ali dentro. Boto J ômega, beleza. Então eu vou fazer 1 mais J ômega T1 sobre 1 mais J ômega T2. Certo? E aí o que significa isso no diagrama de fase? Como faço geometricamente isso aí? Eu coloco aqui o diagrama, acima J ômega, certo? Sim? Vou botar um polo e um zero em algum lugar. E agora boto S igual a J ômega. Isso estou fazendo, não? E agora pego o vetorzinho que vamos aqui. Isso eu estou calculando, certo? Sim ou não? Tá? E agora se eu faço variar isso de cima para baixo, eu descubro quanto vale o módulo e quanto vale a fase, certo? Sim? Isso é o que eu estou fazendo. É assim que se construi a resposta de frequência. Tá. Como eu faria? Onde eu colocaria esse póligo de zero para que essa fase não variasse nunca? Fosse zero sempre. Ah, bom, eu colocaria um sempre na direita e um sempre na esquerda. E como teria que ser os ângulos? Iguais. Certo? Se eu fizer isso, a fase dele vai ficar sempre constante, certo? Porque os dois aumentam juntos, todo que um aumenta tira, a fase não se mexe, certo? Correto? Então se eu colocar um polino zero de um lado do outro, lógico, porque se eu colocar aqui 1 menos ST e 1 mais ST, certo? Porque isso aqui é a cotangente de um número, certo? E isso aqui, então isso aqui vai contribuir, certo? Digamos, vai fazer a fase cair, certo? Tá, mas não é somente com 2, teria que botar um monte para fazer isso, certo? Com 2 só não vou conseguir, porque isso aqui vai variar, a fase vai, igual vai estar variando, certo? Mas vou conseguir fazer com que as duas contribuam por pedaço, certo? Se eu começar a colocar muitas dessas aqui, aí eu vou conseguir fazer isso, tá? Então, em realidade, tá? Se você se lembra, isso que estava aí era a aproximação de um atraso. Que passa eu ter um E na menos LS e coloco S igual a J ômega.
Quanto vale a fase aqui? É para aproximar para o cadeiro. Não, nem aproximar, mas quanto vale a fase isso aqui? Como J ômega? J é um número complexo. Quanto vale a fase do complexo A na J φ? Φ. A real. E quanto vale o módulo? A. Então esse complexo aqui, quanto vale o módulo? 1. E a fase? Menos L ômega. Certo? Então se eu colocar um atraso aqui, certo? Eu só estou mudando a fase e não mudo o módulo, certo? Ok? Sim? Tá, então, colocando o polo de zero, como ele falou agora para D, se eu colocasse um para D de ordem infinito, eu conseguiria fazer a mesma coisa, certo? Tá? Só mudaria a fase e não mudaria o módulo, certo? Ok? Então, porque, digamos, se vocês olham lá no sistema, certo? Ou naquele exemplo que estávamos fazendo antes, que eu interrompi porque. O módulo disso aqui são sempre iguais, certo? Eu estou aqui e aqui o módulo igual. Aqui e aqui o módulo igual, certo? Portanto, como um está no numerador e outro no denominador, quanto vale o módulo? Vale sempre 1. E a fase vai crescer, certo? Quando olha para cima, o que vai acontecer? Esse aqui tende a ser 90 e 90, mas como está um numerador e outro denominador, acabam sendo. A fase vai tender, esse aqui, como está com sinal de menos, vai dar uma fase mais 90, se está no denominador é menos 90, 90 menos 90 vai dar 180 graus, certo? 2 vezes menos 90. Sim? Se eu colocar mais zeros aqui, com a mesma condição, eu tenho mais e mais do outro lado e continuo a mesma coisa. Que seria como aproximar isso aqui por primeira ordem, certo? Por exemplo, 1 menos L sobre 2 J ômega, 1 mais L sobre 2 J ômega, que faz para D, certo? Que eu fiz, coloquei um polo aqui e outro aqui. Correto? Quando chega infinito, isso aqui vale menos 90, isso aqui vale 90, mais 90 menos 90 dá menos 90 menos 90 dá menos 180. Aqui temos 90 e menos 90 menos 90 dá 180. E assim vamos, certo? Se eu colocar mais zeros e mais polo, mais vai aumentar essa fase. Mas com um atraso puro, a fase vai para menos infinito quando eu estou fazendo isso. Correto? Bom, beleza. Se eu colocar um atraso aqui, isso é só para lembrar como era a questão da fase de um atraso no sistema com módulo 1, certo? Se eu colocar um atraso aqui, o que vai acontecer? Que esse módulo não vai se mexer e essa fase vai cair, certo? Ok? Por quê? Porque estou colocando uma fase, isso vai cair porque estou colocando fase negativa. Olha, a fase do atraso vale menos L ômega. Quando o ômega aumenta, isso fica em a fase do sistema vai cair. Correto? Beleza. Então, se a gente vem aqui nesse gráfico e procura o ponto onde o módulo vale 1 e desce, observa que para o módulo igual a 1, a fase ainda não chegou a 180, certo? Portanto, para o sistema original sem o atraso, eu não estou no ponto aqui. Qual é a fase negativa que eu tenho que colocar para chegar à condição? Pois se eu olho isso aqui, essa distância que está aqui, é a fase que falta para tornar o sistema estável, certo? Então, se eu colocasse um atraso, tal que essa curva, que é uma coisa assim, e passasse por aqui, eu estaria exatamente levando o sistema à instabilidade. Correto? Então, calculo essa fase como? Pois simplesmente procuro nessa fórmula aqui qual é a ômega para que o módulo vale 1, venho a função de baixo, substituo ômega aqui e calculo a fase, que não vai ser 180, vai dar um número qualquer. Isso vai me dar a função. Isso que eu digo que se faz analíticamente, sempre na prática se vê graficamente. Inclusive hoje em dia se trabalha muito com esse gráfico. Eu venho por aqui, encontro esse ponto, desço aqui, encontro esse ponto, meço quanto vale isso aqui, sei lá, menos 130. Quanto é a margem de fase? 50 graus. Então, a margem de fase, que é essa fase que está aqui, se calcula como a fase que falta para chegar a 180. Correto? Ok? Então, nesse caso aqui seria 180 menos a fase, certo? É mais, nesse caso mais, a fase negativa, mais a fase de G em J ômega 1. Ômega 1 seria essa frequência.
Correto? Então, eu pego dois pontos, o ponto do módulo igual a 1 e o ponto de fase 80. Se esses pontos coincidem, o sistema está exatamente na linear da estabilidade, está com os polos em cima da circuito óptica, porque por essa frequência se cumprem as duas condições simultaneamente. Se as duas condições não se cumprem simultaneamente, vai existir uma margem de ganho e uma margem de fase. Correto? Nesse caso aqui, meu sistema era estável em malha aberta e, portanto, tanto a margem de fase como a margem de ganho para este que aqui me está dizendo que eu ainda tenho possibilidade de aumentar o ganho ou de perder fase para chegar à estabilidade. Correto? Então, nesse caso aqui, esse número, certo? Vai dar um número positivo, tá? Uma margem de fase positiva, 180, isso aqui vai dar, sei lá, menos 130, então 180 menos 130 vai dar 50. Correto? E aqui o ganho que falta, certo? Como isso aqui é menor que 1, porque estou abaixo de 1, esse número, o número 1 sobre o número que 1 é maior que 1. Então aqui é maior que 1. Correto? É muito livre o pessoal utiliza esse número de decibéis. Portanto, em vez de ser 1, o logaritmo de 1 é 0. Então, quando é maior que 0, menor que 0. Aqui a gente trabalha com maior que 1, menor que 1. Correto? Então, nesse exemplo que eu fiz aqui, que é um exemplo bem simples, tá? Eu tenho um sistema que era estável em malha aberta, eu comecei a aumentar o ganho, até que o sistema ficou estável. E em qualquer ponto que eu tenha, eu posso calcular qual é o ganho que falta para chegar à estabilidade, assim como fazia no lugar de raízes, posso calcular isso aí apenas no diagrama de resposta à frequência. Correto? Ok? Beleza, vamos fazer um exemplo diferente. Vamos levar esse exemplo para ir vendo isso aí. Imaginem que tem um sistema vamos ver um exemplo simples ainda estável para ver o que é. Imagine que eu tenho um sistema assim. Eu tenho um sistema que é simplesmente vou alimentar com um ganho, um controle proporcional, e tenho um sistema de segunda ordem. Certo? Ok? Vamos colocar aqui, será? Sim. Ok? Então o que eu vou fazer? O que eu vou fazer vai ser desenhar o diagrama de resposta à frequência para aplicar essa condição que eu aprendi agora. Vou desenhar isso aqui. Eu sei que isso aqui tem dois polos, um polo em S igual a menos 1/2 e outro igual a S menos 1/3. Certo? Então vou desenhar o diagrama de resposta à frequência aqui. Então vou fazer aqui uma escala, certo? Como vou fazer escala logarítmica, eu sei que mais ou menos eu estou indo de terços em terços, certo? Então aqui tenho menos 0,5 e menos 0,33, certo? Aproximadamente, sim? Então vamos lá, vamos supor que aqui está 0,5, que é a frequência correspondente a esse polo, certo? 0,5, 1, 2, 5, 10, 0,2, 0,1, 0,05, tá? Então, lembrem, essa é uma coisa aproximada, mas em escala logarítmica, certo? Os números 1, 2, 5 e 10 estão mais ou menos em terços, porque o logaritmo de 2 é 0,30 alguma coisa, o logaritmo de 5 é 0,60 alguma coisa, o logaritmo de 10 é 1. Portanto, então é 1, 1 terço, 2 terços e 0, digo, 1 terço, 2 terços e 1. Correto? Então, para desenhar um diagrama, se você aprender a ensinar, eu posso fazer rapidamente uma escala à mão indo de terço em terço dessa forma. Ok? Agora, meu ganho quanto vale? 5. Portanto, aqui vou fazer uma escala logarítmica também. Tá? Claro, então isso aqui é 0,1. Vamos fazer a escala aqui: 0,1, 1, 5, 10, 20. Certo? 0,05, 0,02. Tá? Então, o que está dizendo isso aqui? Bom, que o primeiro polo está em 0,33. Portanto, aqui em 0,33, eu tenho um polo. E outro em 0,5, aqui. Correto? E meu ganho em baixa frequência é 5. Aqui vou botar uma para cima. 5. Ok? Então é 5, vou marcar um gráfico assintótico, até chegar ao primeiro polo. Fico constante, aí começa a cair com inclinação. Certo? Então, de aqui para frente cai com inclinação, então vai cair daqui de 0,33 a 3,3, certo? Em uma década.
Aquí tengo una década, ¿cierto? Y para abajo tengo 5 porque ahí es aquí es 0,5. A 0,5. Entonces aproximadamente eso aquí va a hacer una cosa así. ¿Cierto? Solo que aquí él va a mudar para dos inclinaciones, ¿cierto? Entonces a partir de aquí él le va a caer, son dos polos, va a caer con dos inclinaciones. Entonces a partir de 5, de 0,5, ¿cierto? A T5, que daría una década, yo caigo dos veces. Entonces aquí, una década es aquí, de 10 a T1. Aquí, disculpe. Aquí marqué 0,5 y aquí es 1, 2, 1, 0,5, 0,2, no tiene números, vamos a comparar. Ahora sí. ¿Tá? Entonces, aquí estaba cayendo con una inclinación y a partir de aquí con dudas, ¿cierto? ¿Cuántas son duas inclinaciones? Pues, una inclinación es aquí, dos inclinaciones aquí, ¿cierto? Entonces, yo veo aquí, transporto aquí, más o menos aquí abajo, entonces aquí vamos a hacer una cosa así. Entonces aquí son duas inclinaciones. ¿Correcto? Beleza, agora minha fase. Como faz a fase? Pues a fase, vamos a supor que esse aqui é o eixo da fase. Então, eu tenho uma segunda ordem, eu sei que a fase aqui vai sair de 0 e vai chegar a quanto? A menos 180, certo? Porque tem dois polos, certo? O primeiro vai cair 90 graus, o segundo 90 graus. Como que a fase de 1 sobre 1 mais 2 J1? Como seria a fase daqui? Olha, isso aqui só estou revisando pelas duas do sereno, certo? Como seria a fase disso aqui? Como que é? Baixo de frequência 0, Sai de 0 daí cai até 90 graus. e passa por onde? Tá, cai até menos 90, certo? E passa por menos 45 onde? No Meio, certo? Que é a frequência do foco. Correto? Tá, então o que eu vou fazer para desenhar rápido, eu vou aproximar isso com uma reta. Vou supor que isso aqui vem constante aqui, vai uma reta assim e depois aqui. E para isso ser uma reta, eu vou pegar isso aqui, uma década abaixo, 1 sobre 20, e uma década acima, 10 sobre 2. Então, 10 para cima e 10 para baixo, e vou pegar para fazer isso. Então, por exemplo, para fazer a fase do primeiro elemento, eu venho aqui, em 0,33, vamos supor que aqui eu tenho 0, menos 90 e menos 180, então esse primeiro vai estar aqui em menos 45, certo? Aqui em 0, daqui 1, 2, 3, uma década aqui, e para cima, 1, 2, 3 aqui, então mais ou menos vai ser uma coisa assim, certo? O outro vai ser igual, só que passando por aqui, que é o polo dele que é em 0,5, certo? Então, vamos fazer uma coisa de aqui de 0,05. Esse aqui ficou meio assim. Esse aqui vai ser 0,05 até 5. Correto? E agora eu vou somar os dois. Então, venho até aqui tudo assim. A partir daqui tem duas inclinações. E a partir daqui tem uma inclinação. Então, meu gráfico vai ser esse pedaço assim. Esse pedaço aqui eu sei que está assim, e a partir daqui eu posso unir com uma reta que faz. Então aqui seria a fase aproximada, manualmente feita, certo? Do meu sistema original. Correto? Bom, isso aqui eu fiz agora nada mais que um gráfico, certo? Não apliquei nada, só estou lembrando para você lembrarem como se faz as coisas na mão. O que eu vou fazer agora? Pois vou pegar o módulo 1 aqui, que nesse caso é isso. Vou ter uma mexida para cor, só tem azul e branco. Tá, então vamos fazer aqui com o módulo igual a 1 e fase menos 180. Certo? Quando você cursa o módulo igual a 1? Aqui. Tá? Então a frequência do módulo igual a 1 é 0, entre 0,5 e 1, isso aqui mais ou menos 0,75. Certo? No meio estou na raiz quadrada dos números, certo? Média geométrica, escala logarítmica, certo? No meio isso aqui seria na raiz de 0,5, certo? Que seria a raiz de 0,5, que seria 0,7 alguma coisa. Tá? Então um pouquinho para a direita, 0,75. Tá? E aqui, quanto que essa fase é 180?
plano infinito, certo? No gráfico aproximado aquí, mas teóricamente eu sei que isso aqui chega a menos infinito. Então a frequência, ômega 1, onde a fase é igual a menos 180, essa frequência é infinita. Sim? E a frequência onde o módulo é igual a 1 é igual a 0,75. Então, se eu descer isso aqui e calcular a fase para módulo igual a 1, o que é isso aqui? É a fase que falta para chegar em estabilidade. Isso aqui é a margem de fase. Que nesse caso aqui, pelo meu gráfico, seria, se isso aqui é 90, isso aqui mais ou menos é, certo? 65 graus. Correto? E qual é o ganho que eu tenho que colocar? Certo? Quanto vale o ganho em frequência infinita? Quanto vale o ganho em frequência infinita? Zero. Certo? Se eu boto frequência infinita aqui, esse ganho vale zero. Portanto, qual é a margem de ganho? Infinita. Certo? Qual é o ganho que eu devo colocar para levar o sistema à instabilidade? Ganho infinito. Bom, a gente sabe que esse sistema aqui, se fizer igual a raízes, isso aqui vai ficar assim, e por mais que aumente o ganho, isso aqui nunca fica instável. Certo? Então estamos observando esse gráfico que me está dando um resultado aqui, por mais que vaya al infinito, eu nunca vou conseguir instabilizar o sistema. Ok? Beleza. Então veja, é uma ferramenta totalmente equivalente a que vimos durante agora, com a raiz para entender o que está acontecendo com o sistema. Vamos lá, vamos pegar outro exemplo agora. Imagine que vocês estão controlando, certo? Um sistema de controle que é isso aqui, um reator e um reator instável. E vocês decidiram controlar esse reator com um controle PI. E o PI já está ajustado, mas a gente quer analisar a estabilidade do sistema, certo? Em realidade, está ajustado em termos de zero e polo, mas não ganho, certo? E o meu reator tem essa cadeia. Isso. Certo? Ok? Beleza? Agora a gente consegue, através da análise frequencial, entender o que aconteceria. Eu quero descobrir o que acontece quando, com KC variando e quero analisar a estabilidade em malha fechada. Ok? Beleza. Vamos lá, o que temos que fazer então? Pues, temos que pegar isso aqui, que é nossa função GDS, certo? Calcular quanto vale G de J ômega, encontrar o módulo e a fase, desenhar o módulo e a fase e descobrir, certo? O que acontece quando o módulo passa por 1, qual é a frequência para que o módulo seja igual a 1 e qual é a frequência para a fase de 180 graus. Certo? Ok? Vamos lá? Então vamos escrever isso aqui. Quanto vale G de J ômega? Vale KC, J ômega mais 1, J ômega, certo? 1 sobre J ômega menos 1. Certo? Tá. Para trabalhar em sistemas com resposta à frequência, é sempre mais interessante vocês colocarem todos os termos na forma 1 menos 1 mais, em vez de forma mônica, como a gente fazia em lugar de raízes, em forma padrão, que se chama, onde aparece 1 mais S por alguma coisa. Por quê? Porque aí quando a frequência vai para 0, aí não tem um ganho diretamente, certo? Então eu posso escrever isso aqui assim, o KCE, ou menos KCE, sobre J ômega, 1 mais J ômega, dividido por 1 menos J ômega. Certo? Só invertir isso aqui e vou ter usado na série. Correto? Tá, o ganho desse sistema aqui, atenção, eu vou usar um controlador com ganho positivo ou ganho negativo? Para controlar esse sistema. Positivo, por quê? Porque se eu uso um grau aqui, isso aqui vai para infinito, certo? Positivo. Então, como isso aqui tem um ganho positivo, eu vou colocar um ganho positivo. Então, para meu cálculo, eu sei que para resolver isso aqui funcionar, eu vou ter que usar um KC maior que 0, certo? Depois de ver que aconteceu um KC negativo, vamos ver que é instável, certo? Mas no princípio, KC. Então, como que fica a resposta à frequência disso aqui? E aqui temos justamente um caso
lo que falamos de un termo que no muda o módulo, certo? Vamos lá. Quanto vale o módulo desse aqui? Desse aqui? Esse complexo como são? É? Não, Por quê? por causa que você tem J ômega e menos J ômega. Claro, esse complexo é o conjugado desse, certo? Portanto, isso aqui tem módulo 1, certo? O módulo isso aqui é 1 para toda a frequência. Correto? Que foi o caso que estávamos falando, de colocar um polio zero, que ele comentou, simetricamente para que o módulo sempre seja o mesmo, certo? Que é o que acontece com a aproximação de padrão. Ok? Beleza. Então, o módulo isso aqui é 1. Então, esse módulo dessa função aqui vai ser o quê? O módulo de Kc, estamos falando do módulo, então se não me interessa, o módulo de Kc, sobre o módulo de ômega, certo? Então, o módulo de G de ômega é para toda a frequência igual a quê? A módulo de Kc dividido por ômega, porque ômega é positivo. Certo? Sim? Ou seja, que isso aqui vai ficar como? Como que é o módulo desse aí? Una reta, certo? Isso aqui é uma reta assim. Certo? Que se a gente colocasse aqui frequência 1, quanto vale aqui? Kc. Certo? Como Kc positivo, sabemos que o módulo de menos Kc é Kc, certo? Estamos entendendo o Kc positivo. Ok? Tá, então, se eu tenho a frequência aqui 10, quanto vale aqui? Kc quê? Kc dividido por 10, certo? E se eu colocar aqui 0,1, isso aqui vai valer 10 Kc. Correto? Aí que estava dizendo, isso aqui cai a uma década por década. Cai que aumenta uma década aqui e cai uma década aqui, certo? Beleza. Muito bem. E a fase, como que fica? Quanto vale a fase de G de J1? Começar em menos 90. Tá, vamos por partes, não? Kc positivo, quanto vale a fase disso aqui? Como zero? Kc positivo. Então, o número negativo, quanto vale a fase do número negativo? Menos 180. Menos 180. Quanto vale a fase disso aqui? Menos 90. Ele vale 90, como está el denominador, é menos 90. Certo? E quanto vale a fase aqui? A fase aqui, certo? Vale como? Abaixo de 2 vai ser 0. Como seria a fase desse termo aqui? Ah, não. Abaixo de 2 vai ser 0. Como seria? Em frequência zero vale quanto? Em frequência zero quanto vale isso aqui? 1. Quanto vale a fase número 1? 0. Então a frequência é frequência 0, 0. Em frequência infinita, quanto vale isso aqui? J ômega. Quanto vale a fase de J ômega? 90. Então, 90 graus. Vamos lá, pessoal, que está chutando o número? 180, 423. J, menos J, 1 e menos 1, certo? 0, 90, menos 90, 0, 90, 180, menos 90. Então, J é 90. Então, isso aqui vai fazer assim. Correto? E esse aqui como que é? Vale 0 e vai a menos 90, porque isso aqui é menos J, certo? Ok, mas já está no denominador e denominador, então a fase desse menos a fase desse, certo? Portanto, 2 juntos vai dar como? Esse aqui vai dar igual, em realidade é como esse menos esse, como vai ser 2 vezes esse, certo? Portanto, a fase de tudo isso aqui vai ser assim. Vai de 0 para menos 1%, certo? Como está no mesmo ponto, isso aqui vale 1, e nesse ponto 1, isso aqui vale 90 graus. Correto? Portanto, tá, se queremos ver analiticamente, isso aqui é menos arcotangente de ômega, certo? Arcotangente é a parte imaginária da parte real. E aqui embaixo é arcotangente de menos ômega. E arcotangente de ômega menos arcotangente de menos ômega, que é 2 vezes arcotangente de ômega. Correto? Então a fase aqui vai fazer assim. Vai começar em menos 270, que é isso aqui está aqui.
e vai subir 180 graus, certo? E na frequência, no módulo igual a 1, aqui ficou muito feio, e aqui vai fazer menos 180, certo? Vai chegar a menos 90 no final. Ok? Sim? Beleza? Dúvidas? Fala. Aqui é mais. Eu copiei mais. Tá, beleza. Sim, eu fiz assim, depois troquei la coisa. Tá? Obrigado. Aí. Muito bem. Estão de acordo comigo? Então saímos menos 170 e vamos subindo a fase e chegar a menos 90, certo? Ok. Feito o desenho, isso aqui de novo é um desenho, isso aqui é o que você aperta um botão no MATLAB e sai sozinho, certo? Nós temos a ver o que estamos fazendo, tá? Beleza. Agora o que eu vou fazer? Vou determinar quando isso aqui passa por menos 180 graus. Olha só, nesse problema já sei quanto vale a frequência, veja só como um problema, a vezes simples, é fácil de calcular. A frequência essa aqui é ω igual a 1. Para a frequência 1, esse sistema tem sempre fase de 1980, independentemente do ganho. Correto? Vejam agora que se eu subo isso aqui, qual seria o ganho que eu deveria colocar no sistema para que o módulo seja igual a 1? Na frequência da fase 180. Qual é o ganho que eu tenho que colocar no sistema para que o módulo na frequência 1 seja igual a 1? 1. Se eu colocar que C igual a 1, então o módulo vale 1 na mesma frequência que a fase vale menos 80. Ou seja, estamos exatamente no ponto da condição de estabilidade. Correto? Se C for diferente de 1, então esse ponto aqui, isso aqui não vai ser 1, e portanto o sistema não está na condição de crítica de passar a estabilidade para a estabilidade, certo? Então tá, vamos supor que o 1 estivesse por aqui, e esse aqui fosse 1, certo? Eu tenho um KC maior que 1, certo? Ok? Beleza? Então tá, esse é meu sistema aqui. Se eu deixasse ele com ganho 0, ou seja, baixando o ganho do controlador, certo? Como que é a resposta desse sistema aqui? Em malha aberta? Estável ou instável? Instável, certo? Tem um interador e tem duas raízes instáveis. O sistema, se eu aplicar uma malha aberta, um degrau aqui, isso aqui vai para infinito. Então, o sistema aqui com ganho pequeno, certo? Ele é instável. Correto? E com ganho grande, vai ser estável. É o que me está dizendo aqui, porque eu sei que com ganho 1 ele vai estar no limite. Então, para cima acontece uma coisa, para baixo acontece outra. Então, se meu ganho é maior que 1, que nesse caso aqui, esse KC nesse desenho aqui é maior que 1, porque isso é KC e isso é 1, então nesse caso aqui eu diria que estou na condição de estabilidade. Certo? Beleza. Então, eu determino aqui, certo? O que acontece? Eu determino o módulo, a frequência, o módulo igual a 1, observo claramente que a fase não vale menos 70, eu não estou na condição de passar por esse botão. Estou longe daí. Nesse caso, não estou longe para dentro, para a condição de estabilidade. Agora, se eu usasse um ganho menor que 1, então minha curva, certo? Seria, esse aqui, um ganho menor que 1 seria uma curva para aqui para baixo, certo? Esse aqui, por exemplo. Certo? Isso aqui seria por um KC menor que 1, correto? Então, nesse caso aqui, o ponto de cruzamento por 1 seria esse aqui, eu decido aqui, e esse aqui eu estou na condição de instabilidade, certo? E então tenho aqui condição de estabilidade, e uma condição crítica seria se eu tivesse com um KC exatamente aqui, que seria igual a 1, correto? Certo? Então, o KC me permite subir ou baixar essa curva, certo? E nesse caso aqui eu estou passando da instabilidade para a estabilidade, ao contrário do problema anterior, que eu passava da estabilidade para a instabilidade. Correto? Bom, se eu perguntasse para você, qual é a margem de ganho que eu tenho quando estou aqui? Certo? Ou seja, quanto... Agora, o que eu tenho que fazer para levar o sistema para instabilidade? Diminuir o ganho em vez de aumentar. Então, nesse caso aqui, eu teria que diminuir o ganho para poder levar o sistema para instabilidade.
Então veja que a questão da distância para a estabilidade vai ser ao contrário de ambos. Por quê? Porque o KC aqui é maior do que 1, certo? Sim? Ou seja, meu ganho nessa frequência é maior do que 1. Portanto, tem um sistema tal que eu vou ter que diminuir o ganho para conseguir levar ele para a estabilidade. Tá? Mesma coisa com a margem de fase, certo? Tá? Bom, nesse caso aqui, a margem de fase está dando coisa. Eu tenho uma margem de fase aqui, eu tenho uma margem de fase aqui positiva, nesse caso, e aqui tenho uma margem de fase negativa. Certo? Então, nesse caso, a margem de fase é igual que no outro caso. Eu estou acima de menos 180, essa aqui é a margem de fase, e nesse caso aqui, essa aqui é a margem de fase. Essa aqui já me passei, estou instável, certo? Eu teria que voltar até aqui. Aqui eu posso ainda baixar até aqui, correto? Ok? Tá, vejam, se a gente faz o lugar de raiz desse sistema aqui, tá? Se fazemos o lugar de raiz desse sistema aí, como fica? Como que é o lugar de raiz do sisteminha que estamos analisando? Tem a planta tem um polo aqui, em 1. O controlador tem um polo em 0 e um 0 menos 1. Correto? Tá? O ganho, certo? É positivo, certo? Então, como ganho positivo, aqui nesse caso o ganho KC é o próprio ganho do lugar de raiz, certo? Então, onde vai ser o lugar de raiz aqui? Entre 0 e 1. Entre 0 e 1 e a esquerda aqui, certo? Então, um ramo sai daqui, um ramo sai daqui, eles se encontram, vamos fazer isso aqui, um chega para cá, outro chega para cá, e um vai para cá, outro vai para cá, certo? Portanto, certo? Eu sei que esse diagrama, mas o que eu fiz é que quando vale o KC para chegar a esse ponto? 1. Porque eu sei que com KC igual a 1, os polos, as raízes são imaginárias puras, certo? Eu descobri com aquele diagrama, veja, foi mais fácil naquele diagrama fazer isso aqui do que aqui, certo? Aparentemente, apesar que a conta é a mesma, não? Que conta eu faria aqui? Eu pegaria a equação característica, substituiria S igual a J ômega e calcularia quanto vale o módulo para chegar a isso aí, certo? A conta que eu faria é essa, não? Seria 1 mais KC S mais 1 sobre S, 1 sobre S menos 1 em S igual a J ômega é igual a 0. E descobriria aqui quanto vale KC e quanto vale ômega, certo? Sim? E bom, se você faz isso aqui, fica que KC por J ômega mais 1 sobre J ômega, certo? 1 sobre J ômega menos 1 igual a menos 1, para o outro lado. Sim? E agora, como esse módulo e esse módulo, certo? São complexos conjugados, certo? Isso aqui eu troco como fiz antes, coloco isso aqui menos e mais, coloco menos aqui, isso aqui tem módulo igual a 1, certo? Eu estou calculando, né? Faço um módulo dessa igualdade, certo? E esse igual a 1, então fica aqui que KC sobre ômega igual a 1, portanto a ômega igual a 1, certo? Certo? Vou mandar a ômega igual a KC. Essa eu daria a minha equação, certo? Aí depois faço a fase, que é a segunda equação, e aqui tiro que ômega igual a KC. Depois tiro a fase e encontro que KC vai ser igual a 1 em fase, correto? Então esse cálculo que está aqui analiticamente e o que fiz lá graficamente para encontrar os resultados. Tá? Então o sistema estava na instabilidade quando o KC é menor que 1 e quando o KC aumenta, entra na região de estabilidade. Correto? Que é ao contrário do problema anterior, que vimos antes, certo? O problema anterior, de terceira ordem, é uma coisa assim, e meu lugar de raízes fazia assim, certo? E aqui estava na região de estabilidade e aqui na região de estabilidade. Então, quando o KC aumenta, nesse caso, o sistema passa da estabilidade para a instabilidade. Então, o diagrama mostra diretamente quando que isso acontece e inferindo a partir do ganho de malha aberta, digamos, da condição de malha aberta, eu posso inferir de que lado estou primeiro na fila. Correto? Ok? Bom, vamos fazer um diagrama diferente disso aqui, que a gente vai usar depois na próxima aula, tá? Que você também supostamente usava
en Sinai para entender las cosas, de análisis. Ese diagrama que está aquí es el diagrama llamado módulo fase, el diagrama logarítmico de respuesta frecuente, ¿cierto? Yo puedo transformar este diagrama aquí en un diagrama simplemente donde vos querés ver a parte imaginaria y a parte real en función de la frecuencia como parámetro. Entonces, para cada frecuencia, vos querés pegar el módulo de la fase y vos colocáis aquí en un diagrama. Eso aquí es un diagrama llamado polar, ¿cierto? Porque es aquí un vector, ¿cierto? En parte real imaginaria. Entonces vos pegás un punto aquí y voy diseñando una curva aquí que sea equivalente a eso. ¿Correcto? Entonces, vean eso. Aquí. Vamos a hacer un diseño mayor, si no, no vamos a conseguir después. Vamos lá. ¿Cómo que es? Me diagrama polar, parte imaginaria de Y y parte real de Y. ¿Para qué sistema da? Como ya tengo feito eso aquí, claro, es muy simple, ¿no? Porque estoy pegando punto por punto y operar. ¿Cuánto vale la fase de Y en frecuencia cero? Pues vale menos 270, ¿cierto? ¿Cuánto vale el módulo de Y en frecuencia cero? Pues vale infinito. Entonces, para frecuencia cero estoy en un punto infinito con fase de 270 negativa. ¿Dónde queda eso lá? Vamos lá, aquí tengo más 90, más 180 y más 270. ¿Cierto? Por aquí, ¿cierto? ¿Cierto? Más por aquí, menos 90, menos 180, menos 170, ¿cierto? También, correcto, ¿cuánto falla? Yo puedo circular eso aquí o así, ¿cierto? Entonces, fase menos 270, entonces, ¿esto dónde? Lá encima, aquí. Y módulo igual, infinito. Entonces, realmente lá encima, ¿cierto? Ok. Beleza, então vou botar todos aí do lado de cima. O que acontece quando a frequência aumenta? A fase tende a menos 180, certo? E o módulo vai diminuindo. Então, estou me aproximando do dígito, diminuindo, e a fase vai tirando para menos 180. Onde está menos 180? Aqui. Portanto, estou indo para baixo, certo? E vou fazer assim, certo? Vou chegar no momento que para menos 180 de fase, que esse vetor está apontando aqui, veja, esse é o vetor que estou fazendo, certo? Ele estava com módulo infinito. Esse é o vetor G. O vetor G tem módulo infinito e fase menos 70. Aí o módulo diminuiu um pouco e a fase girou. Diminuiu e girou, diminuiu e girou, aí eu ficamos aqui. Correto? Certo? Agora, estou aqui. Se eu continuo andando, o que vai acontecer? Pues la fase va a girar de menos 90 y el módulo va indo para cero, ¿cierto? Por tanto, el módulo va disminuyendo más. El módulo va a llegar a cero, por tanto, ese vector va a llegar aquí. ¿Y con qué fase llega? Pues llega con menos 90. Por tanto, el vector debe llegar apuntando para abajo. Por tanto, ele va a llegar tangente aquí así. Entonces, ese diseño que está aquí es el mismo diseño, es un único gráfico, ¿cierto? De aquello que está lá. ¿Correcto? Eso que se llama diseño polar. Y si ustedes dan más lado un comando que se llama Nyquist, pues Nyquist fue un pesquisador que fez un teorema para estudio de estabilidad de sistemas malefechados a partir de respuesta a frecuencia. Você va a encontrar ese gráfico aquí. ¿Tá? Eu vou explicar esse teorema na próxima aula. ¿Certo? Esse aqui é diagrama de Nyquist. No, ese aquí sí, en más lado. Pero es un diagrama polar, ese no es diagrama de Nyquist. El diagrama de Nyquist es otra cosa. ¿Claro? Entonces aquí un diagrama polar, solo que en más lado se manda a hacer Nyquist y él va a hacer eso aquí y va a colocar otras cosas aquí que a gente va a discutir en la próxima aula. ¿Cierto? Más va a ser ese diagrama. No está nada más ni más menos haciendo, es que graficando ISO contra ISO para una frecuencia como parámetro. ¿Cierto? ¿Ok? Beleza? Bom, vejam. Aqui a gente pode medir as mesmas coisas que vimos antes. Vamos lá. Se eu traçar aqui um círculo de radio 1, menos 1, certo? Isso aqui me dá um módulo igual a 1, certo? Então aqui é módulo igual a 1. Então esse ponto que está aqui é o ponto do módulo igual a 1. Então aqui estamos na frequência desse problema
igual, certo? Ah? A frequência aqui, certo? É a frequência que corta igual a 1, certo? Ok? Sim? Então eu boto o módulo igual a 1 e encontro qual é a frequência do sistema, certo? Então nesse caso, encontro aqui uma frequência ômega, vamos chamar ômega 1 do módulo igual a 1, certo? E se eu cruzar essa curva com fase menos 180, essa que está aqui é a frequência ômega 2, certo? Que é a frequência onde a fase vale menos 180. Então esse ponto que está aqui, esse ponto que está aqui, ômega 2, e esse ponto que está aqui é a frequência ômega 1 que está lá. Esse ponto é o primeiro e esse ponto é o segundo. Correto? Então vejam, quanto falta no ponto ômega 2, certo? Para chegar a módulo igual a 1. Esse pedacinho aqui, certo? Ok? Aqui estamos em fase quanto? Aqui a fase vale menos 180. Sim? Quanto vale o módulo? O módulo vale um número, esse número é menor que 1, certo? Esse número aqui vale, sei lá, 0,7. Quanto falta para chegar ao 1? Pues, isso que está aqui é 1 dividido por 0,7, é a margem de ganho, certo? Margem de ganho. O que falta para chegar aqui? Certo? A fase aqui vale quanto? Pues aqui a fase vale, certo? Está esse número aqui, menos 200 e alguma coisa. Quanto falta para chegar a 180? Pues esse ângulo que está aqui. Esse ângulo que está aqui é o ângulo que falta para chegar aqui. Portanto, aqui a margem de fase. Correto? Então, que medir aqui nesse diagrama, posso medir naquele lá da mesma forma, exatamente a mesma coisa, certo? Só que estou olhando o gráfico de forma polar e de forma logarítmica. Tá? Por que estou aprendendo isso aqui? Porque a gente vai utilizar esse diagrama aqui para demonstrar o teorema de Einstein aproximado. Certo? Vamos lá, vamos fazer o exemplo anterior. O exemplo de terceira ordem. Nós tínhamos um sistema que era assim, não era? O módulo caía, 3 polos, e a fase ia caindo, de 0 para menos 270. Correto? Como que é o diagrama polar disso aí? Pues, imaginário, real. Certo? Aqui vamos supor que, sei lá, 5 de ganho, por ser uma coisa, certo? Então o que vai acontecer? O que temos em frequência 0? A frequência 0, o módulo vale 5 e a fase vale 0. Onde estamos? No eixo real, aqui, em 5, um vetor de módulo 5 e fase 0. O que acontece depois? Ele vai até ômega 1. O módulo vai caindo, vai diminuindo até chegar a 0, certo? E a fase vai girando até chegar a menos 170. Então o módulo vai caindo o módulo e a fase vai girando. O módulo vai caindo, a fase vai girando. O módulo vai caindo e a fase vai girando. O módulo vai caindo e a fase vai girando. Certo? Até que ele vai passar por menos 180, depois vai passar por menos, e aí ele vai terminar em 0 em 170. Então o gráfico é uma coisa assim. Correto? Sim? Beleza. Tá? Bom, se eu agora, nesse desenho, tá? Ficou meio apertado agora. Eu pegasse aqui e traçasse um círculo do raio 1, certo? O que eu determino aqui? Ah, esse ponto que está aqui é o ponto do módulo igual a 1, que tem uma frequência ômega 1, certo? Quanto falta para chegar a 180 de fase? Pues eu ainda posso girar toda essa fase, mantendo o módulo, e isso aqui vai ser a minha margem de fase. Correto? Então, quando estou num ponto, a fase é impossível terminar, porque basta pegar esse ponto e traçar um vetor de origem para cá, que vai me dar qual é a fase do sistema, certo? A fase dele, nesse ponto, é essa aqui. Essa aqui é a fase, certo? É um número negativo, nesse caso. Ok? Bueno, ou se você quer medir assim a fase, também assim, certo? Ok?
Beleza. E agora qual é o segundo ponto? Se eu colocar agora fase 180, qual é a fase 180? Por esse ponto que está aqui. Esse ponto que está aqui é um ponto ômega 2, onde a fase vale menos 180. Quanto falta de ganho para levar a ganho igual a 1? Pois é, tanto aqui. Esse pedacinho que está aqui é a margem de ganho, é o que falta para levar o sistema à condição de fase 180 negativo e módulo igual a 1. Correto? Certo? Então veja, desenhar a margem de fase ou margem de ganho de gráfico bipolar é totalmente equivalente. Desenhar esse gráfico aqui na mão detalhadamente é bem mais difícil do que desenhar esse gráfico à mão detalhadamente, certo? Porque aqui a gente pode ir vendo com aquela questão de inclinação por década e tudo mais, pode fazer isso mais simplesmente. Toda a teoria também se aplica a sistemas discretos. Só que o desenho de gráfico, o sistema discreto, é muito mais complicado. E por isso a gente usa muito pouco isso aí na prática, manualmente para desenhar. Com o computador é exatamente igual. Ou seja, você teria que pegar um sistema discreto, substituir Z por E na J ômega, certo? TS, para a outra amostragem, e fazer um gráfico. Ou seja, agora, como aparecem funções exponenciais, o desenho da curva fica muito mais complicado analiticamente, apesar de que, do ponto de vista de conceito, é igual ao que estamos fazendo. Certo? Vamos complicar um pouco mais com outro exemplo. Certo? Antes de imaginem que eu estava controlando aquele reator com um controlador que era um KC certo? Meu reator é instável, certo? Imaginem que eu decido fazer que eu observo que o sistema tem um pequeno atraso de transporte, tá? Ou seja, a medida de um atraso, e eu vou querer fazer uma análise utilizando uma aproximação de padrão de atraso, e vou colocando aqui 1 menos 0,1S sobre 1 mais 0,1S, e isso aqui é 1E menos 0,2S aproximado por código, certo? Então é o mesmo controle que eu fiz antes do reator, só que agora tem um atraso modelado por padrão para fazer isso. Correto? E eu quero analisar de novo a estabilidade disso aqui. Certo? Lembrem que no problema anterior, sem o atraso, o que acontecia? Eu conseguia aumentar o ganho para tornar o sistema estável em malha fechada, certo? O sistema está em malha aberta é instável, continua sendo instável em malha aberta, certo? Porque aqui são um atraso aproximado, certo? Então, eu aplico um integral aqui, isso aqui continua respondendo de forma positiva, certo? E se eu realimentar isso aqui, ele não funciona, certo? Vai ficar instável em malha aberta. Mas eu vi na parte anterior que se não tivesse atraso, ou se não tivesse essa aproximação, eu conseguia resolver o problema aumentando o ganho e levando o sistema para a estabilidade. Beleza. Vamos estudar a estabilidade disso aqui usando o responde a frequência, então temos que fazer o quê? Temos que analisar de novo quanto vale G de J ômega, que seria KCE, J ômega mais 1 sobre J ômega. Já vou botar isso aqui na forma que estava antes, com menos aqui na frente, certo? E vou fazer aparecer aqui 1 menos J ômega por 0,1 e 1 mais J ômega por 0,1. Certo? Vamos colocar aqui o módulo e a fase de novo e vamos analisar o que está acontecendo. Pergunto: o diagrama do módulo mudou ou não mudou? Por relação anterior. Por quê? Tá, é um atraso, certo? Como um atraso do diagrama do módulo anterior. Agora, esse aqui não é um atraso verdadeiro, é uma aproximação de padrão. Mas lembre que a aproximação que está aqui tem a propriedade de não mudar o módulo, certo? De fato, por que não mudou o módulo na frequência? Porque esse complexo como? São conjugados, então o módulo disso aqui é sempre igual a 1. Certo? Só vai mudar a fase e não vai mudar o módulo, certo? Beleza. Então o módulo continua sendo como antes, não precisa fazer nada. Eu vou fazer assim, bate a inclinação, e se eu vir aqui em frequência 1, isso aqui vale
Kc. Gráficamente, se eu vir aqui em frequência 10, isso aqui vale Kc dividido por 10. Ok? Beleza? Não muda nada. Por quê? Porque o módulo aqui vale 1 e o módulo aqui vale 1, então é um módulo de menos Kc sobre 1. E a fase? Como que fica? Bom, vamos lá. Fase de G, já tínhamos visto que era menos 180, menos 90 e mais duas vezes a arcotangente de ômega, que era a fase desse termo aqui, certo? E como que é a fase desse aqui? Vamos lá, acabamos de fazer a fase de 1 mais j ômega sobre 1 menos j ômega, certo? Essa aqui vai fazer como em comparação com o que fizemos anteriormente? Fala alto. Claro, o sea, é menos duas vezes a cotangente de 0,1 ômega, certo? Ok? Mas vamos em termos gráficos. Se a fase de um número 1 mais é j ômega sobre 1 menos j ômega e a de 0 para 180, certo? Essa vai de onde? De 0 para quanto? Para menos, porque está trocado sin nada. Entonces, a fase negativa está encima y esa es una fase negativa que va a restar. O sea, esa aquí va de 0 a menos 90 y esa aquí va de 0, ¿cierto? También a menos 90 porque está en el denominador. ¿Correcto? Entonces, esto aquí va de 0 a menos 170. Entonces, esta fase va a salir de menos 170, ¿cierto? Na frecuencia, perto da frecuencia 1 ela vai começar a subir até chegar a menos 90 como estava antes, certo? E agora, mais na frente, na frequência perto de 10, ele vai baixar de novo. Então, faço isso aqui. Se eu tenho aqui menos 270 e aqui tenho menos 90, certo? Se eu desenhasse como fiz antes, sem considerar esse termo aqui, como seria? Faria assim, certo? E ela iria para cima, certo? Aqui, não? Foi assim que fizemos. Só que agora, e isso aqui é a frequência 1. Só que agora na frequência 10, está um pouco mais acentuado. Certo? Agora na frequência 10, ele vai voltar para baixo, porque isso aqui, certo? Vai restar, os 180 que se colocou, vai ser restado por isso aqui. Ou seja, em frequência infinita, essas duas coisas, vai dar 0 de novo. Então o sistema, quando se aproxima de 10, vai começar a restar, isso aqui não vai chegar a 90, vamos fazer uma coisa assim, e depois vai passar de novo para baixo. Correto? Ok? Beleza. Então agora, certo? Se eu traçar aqui, isso aqui não paga, uma coisa por menos 180, o que vai acontecer aqui? Que eu vou descobrir dois pontos. Uma frequência ômega 1 e uma frequência ômega 2, certo? Onde a fase passa por 180. Certo? Bom, eu sei que o sistema para baixo eu ganho, certo? Ele era como? Instável, certo? Ok? Então, se eu colocar isso aqui, ok? Tal que agora eu subo aqui, nessa frequência, e ajusto o ganho, vamos supor que o 1 está aqui, e ajusto o ganho Kc para que nessa frequência o módulo seja igual a 1, certo? Aqui o Kc para módulo igual a 1, certo? Eu estou exatamente na condição de módulo igual a 1 e faz 180, certo? Esse é um ponto de quê? De passagem de estabilidade para estabilidade ou de estabilidade para instabilidade. Como eu sabia que para ganhos altos o sistema estabilizava, eu tenho certeza que ele vai estabilizar aqui e instabilizar aqui. Que era igual que tínhamos antes, certo? Se eu me lembro do problema anterior, certo? Eu tenho que aqui tinha estabilidade e aqui embaixo tinha instabilidade, certo? Não olhem para cá, não muda nada, você está chegando em 90 graus, certo? Em menos 90. Mas o que acontece quando aumento o ganho? Quando aumento mais o ganho, certo? Se aumento o ganho, chega um momento que o ganho vai ser tal que meu sistema vai de novo ter a condição de fase 80 e módulo igual a 1.
Entonces aquí va a tener otro pasaje de estabilidad para estabilidad, que en ese caso ahora va a ser de estabilidad para instabilidad. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que se usar un ganho pequeno, no sistema fica instável por estar malha aberta. Se eu começar a aumentar o ganho, eu consigo estabilizar. Mas se eu aumentar muito o ganho, ele volta a ficar instável. Certo? Tá? Muito bem. Vamos ver se isso é verdade pelo lugar de raízes. Ou seja, conferir isso aí pelo lugar de raízes. E depois a gente faz o diagrama polar dele para entender o que está acontecendo também. Pelo diagrama polar. Então vamos lá. Como que é o lugar de raízes aí? O que temos aí? Vamos lá. Os polos de excelência não estão, certo? O polo na origem do controlador e o zero aqui em menos 1. O polo instável da planta e agora apareceu um zero aqui em 10 e um polo aqui em menos 10, certo? Bom, agora, qual é o ganho do LR aqui? É positivo ou negativo? O ganho para ser positivo, continua positivo porque não muda nada, certo? Aqui é maior que zero. E o ganho do lugar de raiz é como o quê? Negativo, certo? Porque isto não está na forma harmônica. Temos que inverter isso aqui, certo? Para o lugar de raiz temos que ter isso aqui como S menos 10 sobre S mais 10. E nesse caso aqui vai ficar com menos 1 na frente. Portanto, menos 1 multiplica a fica C e o ganho de raiz é negativo. Portanto, isso aqui vai dar, onde vai dar lugar de raiz? Pues a la direita desse ponto, entre os dois polos e aqui. Certo? Vamos lá, como fica o lugar de raiz? Pues os dois ramos aqui continuam se encontrando, certo? Pues aqui vai ir para cá, porque vai tentar ir atrás de zero, certo? Só que quando aumenta muito o ganho, aquele zero também começa a puxar, certo? Porque esse polo que está vindo para cá. E então o que acontece é que isso aqui vai fazer assim e vai voltar. Certo? Então aqui temos o ganho KC1 que me leva o sistema a entrar na região de estabilidade, porque ele estava instável. E aqui chegamos a um KC2 que me leva o novo sistema a passar para a instabilidade. Que é exatamente o mesmo que a gente analisou aqui nesse caso. Certo? Se eu aumentar o ganho até um KC1, que eu determinei por esse gráfico aqui, então aqui seria o KC1 e esse aqui seria o KC2. Correto? Então tem uma região muito pequena de estabilidade que está dada entre o ganho mínimo que eu preciso para conseguir que o sistema entre na estabilidade por causa da sua própria estabilidade mais aberta e depois se aumentar muito o ganho, o atraso começa a me atrapalhar e leva o sistema para a estabilidade. Certo? Então aqui vocês veem o grande problema que é controlar sistemas com atraso e instável. Certo? Vejam que se eu aumentasse o atraso, talvez eu não conseguiria nenhuma solução. Por quê? Porque se eu aumento o atraso, esse coisa vem para cá, certo? E esse aqui vem para cá. O que vai acontecer com isso aqui? Que cada vez esse zero vai começar a puxar com mais força, certo? E portanto, talvez aqui nunca mais consiga entrar para cá. E nem sequer tem uma região. Então, controlar um sistema instável com atraso pode ser impossível. Se o atraso for muito grande, certo? Não vai conseguir nunca capacidade para controlar isso aí. O qual dá para ver também aquele gráfico lá, facilmente, porque o que vai acontecer? Que esse gráfico vai fazer assim, certo? Se a fase nunca passa para cima disso, nunca vai ter condição de controlar isso. Correto? E para isso basta eu trazer isso para cá, certo? Porque isso aqui, né? Na hora que isso aqui mata essa fase, isso aqui nunca vai ficar, certo? Ok? Então o cálculo é muito simples. Eu posso por esse gráfico calcular qual vai ser o valor desse número que está aqui, que eu tenho que colocar para que essa fase nunca passe para cima de 80. E aí descubro qual é o máximo atraso que eu tenho para o meu sistema. Bom, para fechar, vamos calcular o diagrama polar isso aqui. Desenhar o diagrama polar, certo? Então, como fica o diagrama polar isso aqui? Real, imaginário. Certo? Como que ele é em baixa frequência? Comparado com o que a gente já desenhou.
¿Cómo que leaste por aquí? Es igual que a gente enseñó antes, ¿sabes? No mudó nada, porque para baja frecuencia continúa teniendo más cosas. Para baja frecuencia, la frecuencia pequeñilla, ¿eso vale cuánto? 1 menos 0,1 veces el número pequeño da casi 1. Y 1 menos omega pequeño por 0,1 da casi 1. Eso aquí es 1 y eso aquí es igual que antes. Por tanto, el gráfico no puede ser diferente de lo que a gente ya tenía diseñado, ¿cierto? ¿Está? Lo que acontece es que a gente ve aquí, para este diseño aquí, no para lo de abajo, ¿cierto? Que a fase va para 180 y pasó de aquí, ¿correcto? O módulo continúa cayendo, porém a fase volta a aumentar, ¿correcto? Por tanto, aquí va a tener que hacer una cosa así. ¿Y cuál es la última fase que tenemos? Menos 270, ¿cierto? Por tanto, le tengo que entrar aquí por cima. Aquí, eso aquí es menos 270. Los diagramas de fase que nos tenemos, que así, él sale aquí con frecuencia 0, va aumentando frecuencia, a fase pasa de 180 a negativo, que eso aquí, menos 180, entra aquí, y vuelve a pasar y vuelve a pasar. ¿Ok? Y el módulo va disminuyendo siempre, hasta ir a 0, como está mostrando aquí el gráfico. ¿Correcto? ¿Ok? Beleza, então agora veja, dependendo do tamanho do ganho, essa curva fica maior ou menor, certo? Tá? Se eu estou com um ganho muito pequeno, o 1 vai estar aqui fora. Então a curva, essa aqui seria 1. Certo? Então cruzaria por aqui, e essa aqui seria, certo? A fase de lá e o ganho, e estou na condição de instabilidade, ganho muito pequeno. Se eu colocar um ganho intermediário, o 1 vai estar aqui no meio. E se eu colocar um ganho muito grande, o 1 vai estar aqui. Certo? Que volta a ter uma condição no mesmo quadrante que isso. Correto? Okay. Então, bom, a gente consegue medir as mesmas coisas que mede aqui, que analisa aqui, a partir daquele diagrama fotocolar. Certo? Tá? Então, a medida de margem de fase, de margem de ganho, se faz de uma maneira. Se eu tivesse nesse ponto aqui, essa aqui seria toda a fase que eu preciso chegar para a fase de 80, me daria a margem de fase. E a margem de ganho, certo? Seria, nesse primeiro caso, essa distância aqui para chegar aqui. Eu tenho que aumentar o ganho para chegar aqui. Certo? Se eu tivesse nesse caso aqui, eu teria que diminuir o ganho, certo? E aqui não aumentar. Correto? Então veja, quando estou aqui, eu preciso aumentar o ganho para ter estabilidade. Quando estou aqui, eu preciso aumentar o ganho para ter estabilidade, certo? A curva sair para fora, certo? A curva tem que sair perdão, aqui tenho que aumentar o ganho para entrar estabilidade. E aqui tenho que diminuir o ganho. En un caso disminuye, en un caso tengo que aumentar. Lo que estamos mostrando en el gráfico, ¿sabes? Si me pasa por aquí, yo tengo que disminuir el ganho, y si me pasa por aquí, yo tengo que aumentar el ganho. Yo tengo una falla de ganho que está determinando esos dos puntos que me dice cuándo el sistema está estable y que es lo mismo que está haciendo aquí. En lugar de raíces de entre esos dos puntos, ¿sabes? Aquí y aquí, esa falla de ganho es el que tengo para encontrar la estabilidad del sistema. ¿Correcto? Tá? Então vejam, o que é fundamental isso aqui? O conceito que estamos entendendo é como interpretar a partir da resposta de frequência malha aberta o que vai acontecer com malha fechada. Por que isso é importante? Ou por que é tão importante, sobretudo antigamente, quando não tínhamos computador? Por quê? Porque eu não tinha como calcular facilmente a transferência malha fechada. E se eu calcular tudo depois é muito complicado. Então eu tinha que inferir, sabe, como tinha que fazer, o que vai acontecer em malha fechada, olhando para a malha aberta. E vejam que a questão do projeto passava por quê? Por alterar a transferência malha aberta, buscando que a malha fechada tivesse alguma condição. Então, por exemplo, eu sei que se eu quero, nesse problema aqui, forçar a estabilidade, eu tenho que sintonizar meu ganho de uma forma tal para que essa curva tenha esse número por cima, senão não vou conseguir. E nessa ideia que estava baseado o projeto de domínio de frequência, em alterar o produto controlador por planta para conseguir que en malha fechada a resposta seja a que eu quero. Mas não olhando para o lugar de raízes, olhando para a resposta de frequência. Ok? Bom, o que a gente vai fazer na próxima aula? Vamos mostrar um teorema alternativo esse aqui.
teorema que se llama teorema de Nyquist, que nos va a permitir estudiar estabilidad del sistema en banda fechada a partir de este diagrama de respuesta a frecuencia, utilizando únicamente el diagrama polar. ¿Tá? A partir de un teorema de matemática llamado teorema un teorema de variable compleja, teorema de argumento, que permite mostrar qué acontece con funciones de variable compleja cuando se diseñan en un plano. Entonces, cuando yo diseño una función de una variable compleja, que en este caso aquí, yo estoy diseñando aquí o qué, estoy diseñando esa función aquí, que es una función de variable compleja, ¿cierto? Entonces, si yo diseño esa función aquí en un plano, yo consigo estudiar las propiedades de la función a partir de su diseño en un plano. Y a partir de esas condiciones va a demostrar cómo se puede obtener la estabilidad o inestabilidad del sistema simplemente pero diseño. Entonces va a diseñar la curva aquí y va a decir, de acuerdo con esa aquí, a partir de la condición del sistema, yo puedo decir si es más estable o no. Y mal fechado. Y eso nos va a permitir también después estudiar una cosa muy importante que es la robustez. Entonces va a estudiar ese teorema primero para poder introducir el problema de robustez en sistema de control. ¿Ok? Entonces, recomendación, que a mesma que está lá no mundo e no coisa. Vocês têm que dominar absolutamente o gráfico de respuesta a frecuencia. Mas dominar es así, es olhar el programa y saber para qué lado tem que subir, bajar a frecuencia. ¿Por qué? Porque eso es fundamental para que ustedes puedan diseñar las cosas e interpretar el resultado. Entonces no va a perder tiempo más aquí con diseño. Vamos simplemente a diseñar las cosas e intentar estudiar lo que está aconteciendo. ¿Correcto? Entonces todas aquellas cosas adicionales que era para diseñar respuesta a frecuencia, es bueno todo el mundo estar con él en la punta del libro para poder hacer ese análisis. Dê uma revisada nisso aqui, assista a aula de novo se for necessário, tá? E na próxima aula a gente vai usar alguns conceitos para introduzir o teorema de Nyquist. Ok? Até